A paz do Senhor, povo de Deus, aqui Presbítero Luiz para mais uma edição do Pense Nisso. E eu queria te convidar para ir comigo lá no livro de Filipenses, capítulo de número 3, e nós vamos ler o verso 8, que diz assim: Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. No 9 ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Numa outra versão ele diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Na NVI ele diz mais do que isso: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Amados, segundo os historiadores, Paulo estava, desde os 5 anos de idade, sendo preparado para ser sumo sacerdote. Paulo tinha conhecimento de vários idiomas, conhecia as escrituras, segundo a seita dos fariseus, que naquela época era uma seita bastante rígida, né, nos seus costumes. Ele estava se preparando para ali ser o líder máximo do judaísmo, com poder entre os judeus, com muita autoridade, com muito poder entre os judeus. Ele estudou com um dos maiores ídolos, um dos maiores mestres da época, Gamaliel. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 22, no versículos de 1 a 3. E esse Gamaliel era um camarada muito respeitado entre os judeus. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 5, versículo 34 a 40, houve um episódio em que os líderes religiosos prenderam Paulo. E Gamaliel aconselhou a eles. Veja o que ele diz: Homens de Israel, prestai atenção a vós mesmos quanto o que pretendeis fazer com respeito a esses homens. Digo-vos, não vos meteis com estes homens, deixai-os em paz. Senão podereis, talvez, ser realmente achado como lutadores contra Deus. E ele foi obedecido. Os líderes religiosos da época atenderam e libertaram os apóstolos. Agora, voltando à palavra inicial, todo esse relato é para nos mostrar a importância de Saulo, o que ele tinha conquistado até ali, quando Cristo o chamou. Preparando para ser um dos maiores líderes de Israel. Irmãos, não é coisa pouca, é coisa grande. Mas ele tratou tudo isso como refúgio. Em outras versões ele fala como esterco. Como ele mesmo diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que é sublimidade? Sublimidade é característica daquilo que é sublime, elevado, do que ultrapassa o comum, grandiosidade, magnificência, qualidade do que é divino, condição do que é elevado, digno de admiração, característica do que é perfeito, moral e intelectual. Excelente. O nosso relacionamento, o relacionamento de uma pessoa, de um cristão com Cristo, é mais importante do que qualquer outra coisa. Conhecer a Cristo mais e mais deve ser o nosso supremo objetivo. Agora, nós não estamos falando que você não deve trabalhar, não estamos falando que você não deve estudar, nós não estamos falando nada disso. Mas nós estamos falando que em tudo que você fizer, Deus tem que estar em primeiro lugar. A presença de Deus na sua vida tem que ser primordial. Aliás, irmãos, eu penso comigo aqui, que se nós tentarmos, como cristãos, como servos de Deus, se nós tentarmos fazer qualquer coisa sem termos Deus na nossa vida, não dá certo. Não fica bem. Então, como o próprio Paulo diz, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos,
Tem que ser para a glória, para que o nome de Deus seja exaltado. O primordial da nossa vida tem que ser exaltar Deus. Ah, mas lá no meu trabalho. Não, no seu trabalho também. O seu trabalho você vai fazer com excelência. Você vai procurar fazer o melhor. Você vai procurar ser um trabalhador decente, prudente, sábio. Porque isso glorifica a Deus. Isso coloca Deus em supremo. E quando vierem te elogiar, glorifica a Deus por isso. Apresente Deus como um instrutor, como aquele que te deu essa sabedoria, como aquele que te deu esse conhecimento. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender é que se nós colocamos o coração, a nossa prioridade for outras coisas, nós perdemos a nossa vida com Cristo. Porque está escrito, não se pode adorar a dois senhores. Talvez você faça a pergunta, mas e se eu buscar a Cristo em primeiro lugar, eu posso ser abençoado com outras coisas? Sim, pode sim. Uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus não quer nos privar de nada. Ele quer que nós sejamos o primeiro na presença dele. Ele quer que nós tenhamos ele como o principal na nossa vida. Mas pense nisso, ele disse na sua palavra que nos daria o melhor. Então, o que nós precisamos fazer? É não deixar que essas coisas, esse melhor que o próprio Deus tem para dar para nós, não venha afetar o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos ter tudo, irmãos. Nós podemos ser ricos. O problema é que ainda a riqueza está dominando a nossa vida. O desejo das riquezas, o desejo das coisas materiais ainda está dominando a nossa vida. Quando nós estivermos libertos disso e termos Cristo como prioridade, nós tendo riquezas ou não tendo riquezas, Deus vai dar. Porque Ele diz na sua palavra que Ele tem tudo pronto para nos dar o melhor desta terra. Então o que nós precisamos é colocar Cristo na nossa prioridade. Certa vez, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, Moisés alerta o povo. Ele diz assim, no versículo 6, no capítulo 6 e versículo 10 a 12, ele diz assim: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha aí, as casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes e poços não abertos, postos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está alertando, Moisés está alertando o povo. Cuidado para que as bênçãos que Deus está te dando não venha te afastar de Deus. E o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus. Eles deixaram de seguir ao Senhor. A geração seguinte não se colocou mais na posição de servir a Deus como Deus queria. A prioridade deles deixou de ser Deus. Deixou de ser servir ao Senhor. E olha, a prosperidade, mais do que a pobreza, pode cegar nossa visão. Porque quando nós estamos passando por períodos de provação, nós buscamos a Deus com bastante intensidade. Mas não fazemos a mesma coisa quando o celeiro está cheio, quando a geladeira está cheia, quando temos dinheiro no banco, quando temos nosso carro, quando temos nossa casa. Estamos fazendo de modo errado. E Deus está nos alertando hoje para não deixarmos estas coisas, até as bênçãos que Deus te deu. Não deixe que isso te afaste de Deus. Uma outra questão que nós precisamos entender é que quando buscamos a Deus, nós temos só a ganhar. Veja o que diz no livro de Salmo, capítulo 16, no versículo 11. Ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Quando nós nos colocarmos na presença de Deus, os nossos olhos serão abertos
para coisas que muitas vezes estão perto de nós, caminhos que estão às vezes perto de nós, mas nós não estamos enxergando. Olha, ele vai colocar, ele fala aqui, ó, na tua presença, a plenitude de alegria. Por mais que você se ache alegre hoje, quando você se colocar na presença do Senhor, você vai encontrar a plenitude de alegria. Uma alegria perfeita, plena, total, absoluta. E olha, ele ainda continua, diz, delícias perpétuas à tua destra. Você sabe o que representa a tua destra ou a tua direita? Era uma questão de honra. Quando uma pessoa que recebia um convite ou que era recebida numa recepção, ela se sentar do lado da pessoa que estava sendo recepcionada ou que estava recepcionando, era uma questão de honra. Você vai ser honrado por Deus, você vai estar à direita do Deus e vai receber delícias perpétuas. Não deixe que as coisas deste mundo, não deixe que as bênçãos te afastem de Deus. Como me afastar de Deus? Talvez tenha alguém que pergunta, como me afastar de Deus? Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós deixamos de buscar a Deus. Talvez eu possa deixar até uma pergunta para você meditar. Quem era você e quem é você agora? Antes você orava, você buscava, você jejuava, você lia a Bíblia regularmente, participava dos cultos, tinha prazer nos cultos. E hoje? Como é que você está? Eu não estou aqui apontando o dedo para você, mas eu estou aqui fazendo você pensar nisso. Olhe todo o relato que nós presenciamos aqui nesses textos. Como estamos nós? Pense nisso. E até a próxima. Fica com Deus.